bom dia a todos. Estamos aqui no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para dar continuidade a esse bem-sucedido projeto, O que Vida Ortopedia, iniciado em 2013, na gestão do meu irmão Vincenzo Giordano, e que sempre teve à frente os doutores Carlos Giesta e Carlos Celso de Mesquita, emprestando o seu prestígio e o seu notório saber, não só ortopédico, como também do ponto de vista histórico da ortopedia do Rio de Janeiro, até porque eles ajudaram a construir essa ortopedia. Essa retomada me é particularmente, aqui no hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, me é particularmente importante, porque aqui eu frequento, mas foi aqui que... não, estou novo ainda, Fátima. Foi aqui, desde a minha tenra idade, antes dos 18 anos, que eu comecei a frequentar, a aprender medicina. Para os mais novos, pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei não existia linha vermelha, muito menos linha amarela. E isso aqui, na verdade, é uma grande escola de medicina. Infelizmente, os governantes, os políticos, de maneira geral, e os gestores não estão dando atenção necessária à educação e não entendem que a educação de qualidade é a única maneira de se transformar uma sociedade. E eu, na verdade, a gente está aqui, estou diante de diversos professores que me acompanharam, aprendi muito com todos eles praticamente, e a gente hoje vai poder prestar uma homenagem a eles, porque eu costumo dizer que para a gente ter um futuro melhor, um futuro auspicioso, eu diria assim, é importante que nós conheçamos e valorizemos o passado e quem construiu esse passado, e que nós vivamos o presente, empreendendo intensamente. E é esse o mote desse projeto, Que Vida Ortopedia, esse resgate, né, da ortopedia, valorizando os colegas que plantaram, né, as sementes para essa árvore frondosa da ortopedia do Rio de Janeiro estar do jeito que está hoje em dia. Então, e também, não podia deixar aqui passar, aprendi também com alguns que talvez tenham nos deixado precocemente, como a professora Stella Rosenbaum e o meu professor Hiroshi Guedes Knackfuss, que certamente vai ser lembrado hoje muito aqui, e que o professor Hiroshi, eu costumo dizer que me acompanhou desde também da minha tenra idade, meus primeiros passos na ortopedia. Ele foi meu coordenador de monitoria, quando eu era monitor de ortopedia. Ele foi meu orientador de mestrado, meu confidente, meu amigo. E, como eu já disse até no meu discurso de posse, eu aprendi muita coisa com o professor Hiroshi, coisas extramuros da ortopedia. Aprendi o que é uma dedicação ao serviço público, aprendi o que é compromisso com uma instituição, com seus pacientes, desempenhando a caridade, principalmente os pacientes que mais necessitam, que aqui frequentam essa casa. Enfim, deixo aqui, não podia ser diferente, deixo aqui minha homenagem ao saudoso professor Hiroshi. Eu também, antes, só para que nós cumpramos as formalidades, eu não podia deixar de agradecer ao diretor do hospital, que se encontra aqui presente, né, da Faculdade de Medicina, o chefe do departamento, Dr. Sérgio Franco, ao coordenador de residência médica, Dr. César Fontinelli, que sem dúvida nenhuma viabilizaram todo esse encontro e vão propiciar que
essas pessoas sejam homenageadas. E gostaria de pedir a ajuda do Dr. César para que nós entreguemos umas placas, né? As placas foram feitas inicialmente para as pessoas que haviam sido convidadas. Então, professor Cláudio Vilela Pedros. O senhor se incomoda de ler aqui a placa? Pela relevante contribuição prestada ao desenvolvimento da ortopedia nacional. O nosso muito obrigado, Marcos Cardoso. Marcos Giordano. Diretoria 2016. Professor Dr. Luiz Teixeira Osório. Obrigado, Osório. Professor Dr. Isaac Rotband. Professor Dr. Célio de Souza Brandão. Não está. Okay. Professor César Fontinelli. Professor Paulo Quimisso. Professor José Sérgio Franco. Professor Antônio Vitor de Abreu. Professor Paulo Couto. Marco Giordano, presidente da SBOT Regional. Há no melhor da história desse serviço 2 fatos que eu gostaria de destacar e que marcam a sua trajetória de maneira indelével. A primeira, relação brasileira de um serviço de ortopedia com a pós-graduação sensu lato. E, sobretudo, o fato de que este serviço, embora localizado aqui na Ilha do Fundão, há exatos 38 anos, é o mais antigo de todos os serviços de ortopedia do Rio de Janeiro, do Brasil e da América Latina. Esse serviço teve origem na enfermaria dos Santos Anjos, da Santa Casa de Misericórdia, quando Cândido Barata Ribeiro criou a disciplina de cirurgia infantil e ortopédica. Cândido Barata Ribeiro era um homem excepcional, cirurgião de primeira linha, pioneiro em várias técnicas cirúrgicas. Até então, a ortopedia era absolutamente conservadora. Ele foi o primeiro homem que, no mundo, descomprimiu um canal vertebral invadido pelo abscesso tuberculoso. O que é atribuído hoje a Calot, porque Barata Ribeiro escreveu em português e Calot escreveu em francês. Foi Barata Ribeiro que, pela primeira vez no mundo, operou um pé torto congênito, através de alongamento de todos os tendões da parte medial do pé e mais capsulotomia, operação que hoje tem o nome de Codivilla. Mas ele escreveu em português e o Codivilla escreveu em italiano. Foi ele que, pela primeira vez, fez uma osteotomia para corrigir a tíbia vara, que ele chamava de desenvolvente do adolescente, hoje conhecida como cirurgia de Blount.
Barata Ribeiro fundou esse serviço em 1908, portanto, há mais de 100 anos. Em 1910, e era, então, uma disciplina facultativa na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Barata Ribeiro tentou transformá-la em uma disciplina obrigatória, o que obteve com a reforma Rivadavia de 1910, mas pouco usufruiu disso porque morreu meses depois. Ele foi substituído por Joaquim Pinto Portela, um dos seus assistentes, quanto às crônicas, um excelente cirurgião, mas Pinto Portela não tinha esta criatividade de Barata Ribeiro, que, além de ser grande médico, foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senador da República e foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tomou posse porque faleceu. Pinto Portela, então, conseguiu que a disciplina da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro fosse transformada em uma disciplina obrigatória. Em 1920, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, reunindo todas as escolas independentes que haviam na ocasião. E isto foi feito para que pudesse ser dado ao rei Alberto da Bélgica o título de doutor honoris causa. Com isso, o serviço continuava na Santa Casa, mas já não mais na Enfermaria dos Santos Anjos, mas na Enfermaria 22, como clínica cirúrgica infantil e ortopédica. Em 1934, morre Pinto Portela e a disciplina passou a ser conduzida por Barbosa Viana, que não tinha nenhuma vocação de ortopedista, que deslocou-se da Santa Casa para o Hospital São Francisco, que na época ainda não era um hospital universitário. Em 1937, a Universidade do Rio de Janeiro foi transformada em Universidade do Brasil, numa medida autocrática em que a Universidade do Brasil, e aqueles que dela foram alunos, lembram, ela era a Universidade Mater. Todos os diplomas de todas as universidades do Brasil vinham para a Universidade do Brasil para serem, como tal, reconhecidos. Então, devolvidos eram as suas origens, no Brasil inteiro. Isto era a Reforma Capanema. Pouco depois, com a morte de Barbosa Viana, houve um concurso e assumiu Aquiles de Araújo, isto em 1946. Aquiles de Araújo conseguiu, então, uma área no Hospital São Francisco, que já era então um hospital universitário, para sitiar a cadeira de cirurgia infantil e ortopédica. Em seguida, conseguiu tirar a cirurgia ortopédica e aí, então, de fato, transformou-se a disciplina em ortopedia e traumatologia. Era um serviço primoroso, eu conheci, acho que o Cláudio também conheceu, não sei se o Mesquita chegou a conhecer, e assim ficou até que, em 1966, Aquiles de Araújo caiu na compulsória. Foi aberto um concurso, e desse concurso, inscreveram-se nesse concurso Nova Monteiro da Guimar Chaves e Gastão Veloso. Bom, coincidiu este fato desse concurso com a reforma do ensino preconizada por Newton Sucupira, então chefe do gabinete do ministro da Educação e Saúde, que chamava-se então a pasta. Foi nesta época que
surgiu a reforma do ensino de 68, que acabou com as disciplinas e transformou o departamento na menor unidade universitária, passando disciplina a ser matéria a ensinar. Com esta reunião, foram colocados no departamento de ortopedia e traumatologia aqueles professores que exerciam cargos nas diversas escolas da universidade, que passou a chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nova Monteiro foi transferido da Escola de Educação Física e de Esportes, onde ele era professor de traumatologia, e saiu do concurso. Gastão Veloso, pouco tempo depois, faleceu, saiu do concurso, e só Dagmar Chaves restou e fez o concurso em 1900, eu tenho anotado aqui essa data, que foi em 1972. Em 1978, inaugurou-se este serviço, que foi o último pouso da disciplina de ortopedia da antiga Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, depois a Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Brasil e hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a trajetória. Portanto, não há que negar que este é o mais antigo serviço de ortopedia do Rio de Janeiro, do Brasil e da América Latina. É este serviço que Vossa Excelência, senhor presidente, soube muito bem premiar nesta nova fase, da primeira edição da terceira fase do projeto QVI da ortopedia. Eu não quero me alongar mais e só quero dizer que o ponto alto deste serviço, numa época, foi que ele foi um crematório das chamadas escolas ortopédicas. Embora houvesse a presença muito forte aqui do professor Nova Monteiro, o fato é que agregaram-se esse serviço oriundos da escola Dagmar Chaves e oriundos da escola aqui de Araújo, como, por exemplo, a Estela Rosenbaum de Brito e o Célio Brandão, que infelizmente hoje não está aqui. Mas representando a escola Dagmar Chaves, aqui está o Antônio Vitor. Então, com isso, passamos a ter aqui a discussão do contraditório. Isso foi muito importante. Acabaram-se as escolas, porque todos os chefes anteriores eram oriundos daquela escola franco-italiana germânica, onde o professor e o chefe, o patron, mandavam. Portanto, esse foi outra grande conquista que eu quero apontar. Professor Carlos Mesquita, nosso chefe de departamento, professor Sérgio Franco, a quem cumprimento, a todos os demais membros da mesa e a todos aqui. Eu acabei de ser brindado por uma parte da história da nossa Faculdade de Medicina, né, que poucos conhecem. Faculdade de Medicina essa que deu início ao ensino superior no país, quando a família real transmigrou para o Brasil em 1808. Ao chegar no Rio de Janeiro, um dos primeiros atos de Dom João foi criar a Faculdade de Medicina, né? E a nossa primeira sede foi no Hospital Ultramar Português, no Morro do Castelo, que depois foi demolido. Passamos durante anos a exercer a nossa função na Santa Casa de Misericórdia. Depois fomos para a faculdade, o prédio da Praia Vermelha, que muitos de vocês conhecem, muitos, inclusive, aqui foram egressos desse momento mágico, né, onde nós tínhamos o nome de Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, também demolido. Viemos para o Rio, para a Faculdade de Medicina veio em 73 para esta casa, para a Ilha do Fundão, e com um hospital com 220 mil metros quadrados de área construída, um hospital para ter cerca de 1.000 leitos, né? E ao longo desse processo nós tivemos mais da metade desse hospital demolido.
Por que eu estou dizendo isso nesse momento? É porque, a despeito de todas as intempéries que esta faculdade teve ao longo dos seus 208 anos, fará agora dia 5 de novembro, ela formou pessoas como muitos dos que estão aqui, inclusive o professor Carlos Gieste, o professor Carlos Mesquita, também egresso, o professor Vilela Pedras, o professor Carlos Mesquita da UERJ, isso, o professor Vilela Pedras, egresso da casa, o professor Nova Monteiro e tantos outros, mostrando que nós temos uma grande contribuição a dar ao ensino, à pesquisa da ortopedia nesse país. É fundamental que essa nova geração que hoje está chegando conheça essa história, professor Carlos Giesta, porque, infelizmente, como bem disse o nosso diretor da SBOT, por parte dos governantes, por parte de muitos dos gestores, esse reconhecimento não é dado. E precisamos buscá-lo na sociedade, né? Por isso que na sociedade como um todo e nas sociedades das especialidades, porque nós precisamos resgatar o que temos de melhor. Hoje, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da onde o professor Carlos Mesquita provém, com brilhantismo chefiou lá o serviço, o nosso professor titular lá da UERJ, também se encontra em muito precária condição, e todos nós sabemos da excelência que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto e do ensino médico naquela casa. Então, é fundamental que, neste momento, nós reflitamos sobre o que está acontecendo, né, e nunca deixemos de nos indignar, porque a partir do momento em que a gente achar que tudo isso é normal, que aquela fila de 2 horas do elevador, que a parte contralateral do HU fica vazado, e isso tudo passa a ser normal e natural, é que nós realmente deixamos e perdemos a esperança, e isso nunca devemos abandonar. Eu tenho muito orgulho, professor Carlos Mesquita e professor Carlos Giesta, para concluir, de, no momento, estar dirigindo essa escola, que tanta contribuição deu para o ensino da ortopedia, da medicina e da saúde para esse país, porque foi nessa escola que o CCS hoje é a Faculdade de Medicina, na verdade. O Instituto de Ciências Biomédicas era o antigo Departamento de Anatomia. O Instituto de Biofísica, o antigo Departamento de Fisiologia. O Instituto de Bioquímica, o antigo Departamento de Bioquímica. E assim vai, praticamente todas as unidades hoje do CCS nasceram dessa célula máter Faculdade de Medicina da UFRJ. Então, é com muito orgulho, com muito prazer que nós estamos aqui. Agradeço muito a oportunidade de dar essas breves palavras. Estamos muito honrados com a presença de 2 ilustríssimos colegas, incluindo o doutor Vilela Pedras. A nossa faculdade é disso que nós vivemos, do conhecimento, da cultura, né, da formação, da busca pela inovação. Então, é com muito orgulho que a gente recebe os ilustres colegas. E, finalmente, eu queria fazer uma saudação bastante fraterna à nossa decana, Fátima, que durante anos e anos, há mais de 40 anos, convive conosco. Não há ninguém nesta faculdade que não conheça a Fátima. Parabéns, e eu encerro minhas palavras. Bom dia a todos. Bem, depois dessas palavras muito interessantes sobre a história do Carlos e a manifestação do diretor da faculdade, apenas nós vamos acabar a nossa conversa aqui na Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Isso aqui é um encontro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e o Marcos está de parabéns por isso mesmo, por dar continuidade a esse programa, que tem tido uma repercussão muito grande. E recordar é viver, né? Nós estamos lembrando das nossas origens. Mas antes, falando ainda da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós 3 aqui fomos os primeiros docentes nomeados pós-concurso no Hospital Universitário. E faz falta aqui o doutor Lídio Toledo, que foi sempre um colega muito querido por nós todos, então eu queria até
homenageá-lo nesse momento. Mas nós fomos os primeiros professores, fizemos um concurso aqui em 1978 para professor assistente, né? E eles continuaram, e eu, quando fiz concurso lá para a UERJ, eu pedi demissão em 1980. Mas vai marcar também um momento muito importante para a universidade, que foi a abertura de concurso. Várias disciplinas tiveram os quadros ampliados pela presença de novos professores. E agora, falando da nossa sociedade, né, o Gerson já falou sobre a questão da, digamos, a harmonia que passou a existir entre os serviços universitários. Também os outros serviços não universitários, houve uma democratização muito grande, de modo que a nossa sociedade goza assim, de um ambiente muito agradável entre os médicos, e é por isso que eu acho que esse programa tem importância, porque ele ajuda a congregar mais ainda os ortopedistas e o serviço de ortopedia do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma prática de passar a palavra para o chefe do serviço, que para passar a palavra para os docentes, os professores, os componentes do serviço, dos mais novos até chegar no mais antigo, né? E uma coisa que a gente sempre pontua aqui é que cada manifestação seja muito objetiva, relacionada à trajetória do médico no serviço. É claro que todo mundo tem uma história muito longa, não é? E se a gente for falar muito da nossa história, não vamos sair daqui hoje. Então, as coisas marcantes da sua passagem no serviço, que isso é o que vai ficar registrado na história do serviço, né? O que impactou, né? O que impactou, isso aí. O que impactou o entrevistado Isso, em relação ao serviço. O que ele viu diferente. Isso. Enfim, qual foi a ideia que ele tem do serviço? Qual a ideia? Eu agradeço a primazia de poder iniciar aqui essa série de depoimentos, e também não vou me furtar de acrescentar alguma coisa relevante em relação ao nosso serviço. Nós, quando viemos para cá, dentro desse périplo que eu tomei conhecimento hoje com tanto detalhe de cultura e raízes tão interessantes, com uma cadeia de fatos que eu desconhecia, embora assim não fossem desconhecidos assim pontualmente, mas da forma como o professor Carlos Gesta contou, mostrando que esse serviço é um serviço mais antigo do Brasil, eu estou realmente emocionado com esse relato, porque eu faço parte, como todos aqui, mas eu faço parte desse DNA, desse serviço aqui, pelas conjunturas que o professor citou aqui. Eu sou egresso aqui dessa faculdade, ainda lá da Praia Vermelha. O último ano, 1973, já foi aqui no Fundão. Então, eu trago esse DNA forte. E eu, na época de fazer o curso de ortopedia, nós, como toda a faculdade naquela época, eu sempre lembro uma história. Assim que eu entrei na faculdade, a primeira aula foi do professor Leme Lopes, que era o diretor. E ele, ao final da apresentação, ele disse: eu não sei se vocês, ao final de 6 anos, vão sair daqui sabendo medicina, mas vão conhecer o Rio de Janeiro, que é uma beleza. Porque nós não tínhamos hospital universitário, nós não tínhamos um hospital escola. Então, nós vivíamos em serviços fazendo a parte prática, Santa Casa, servidores, São Francisco, o Rio de Janeiro inteiro. Era por quilômetro rodado. Era exatamente essa situação. E quando foi para escolher a clínica de ortopedia, eu, morador do subúrbio, fiquei com dificuldade de escolher o Miguel Couto, que tinha o Miguel Couto, tinha o Hospital Estadual Anchieta, no Caju, e tinha o professor Portela, ali em frente ao Rio Sul, que aquilo ali era da Santa Casa, né?
Inclusive, o curso do Portela, acho que era à noite, eu já não tenho certeza. E eu escolhi o Anchieta, no Caju, porque era um local que era passagem para ir para casa. Acabei ficando lá. E aí, acabei entrando nessa ciranda aí de ortopedia, de aula, porque lá tinha aula, e depois eu fui fazer residência lá. E de lá fui indicado, na época, o professor Nova Monteiro, que estava construindo aqui o hospital. O professor Nova Monteiro e o Dagmar Chaves estavam numa relativa lua de mel, que foram inimigos durante muito tempo. O negócio era complicadíssimo. E aí fui indicado pelo Dagmar ao professor Nova Monteiro, e ele estava em lua de mel, me indicou ao Clementino Fraga, que era quem estava chefiando aí a fundação do hospital naquela época. E, muito bem, começamos aqui no hospital e logo se desfez a lua de mel, virou lua de fel, uma história que eu tenho detalhes que certamente muitas pessoas não conhecem, mas eu não vou contar. E depois virou lua de fel, e o professor Nova se referia a mim como uma herança boa. Ele sempre me acolheu. Tive alguma dificuldade no início, mas seguimos, né? Então, o hospital, eu faço parte desse DNA por conta desses detalhes. E, no fim das contas, o nosso serviço sempre foi um serviço com muita qualidade. No início, nós contávamos com 4 professores concursados e trazíamos também, ainda na história do DNA, 3 professores do São Francisco de Assis, e o Dagmar, que ficou só 2 anos, porque entrou na compulsória. E todo o restante, o corpo, nós éramos... Isso aqui é uma coisa importante para depois cada um dar o seu depoimento. Nós tínhamos aqui uma característica que até hoje é confusa para todos. Nós éramos todos recém-formados, à exceção dos 4 professores que foram citados, todos os outros eram terminada a residência. Éramos todos absolutos neófitos. Não tinha conversa, né? E aprendemos demais aqui, operamos demais aqui. Era difícil o residente conviver com a gente, porque nós operávamos tudo. O residente não operava nada. Era um negócio bastante... E nós éramos dublês aqui na universidade, porque a universidade contrata para 20 horas ou para dedicação exclusiva, 40 horas de dedicação exclusiva. E por conta do hospital, por conta dessa dificuldade da docência e da assistência, nós fomos contratados com um regime especial, só existe aqui no hospital, que é 40 horas sem ser dedicação exclusiva, que é uma confusão danada. Então, nós tínhamos 20 horas na faculdade e 20 horas no hospital. E isso é uma confusão sem tamanho. Isso cria, até hoje, é difícil até de conviver com isso. E a gente vive até hoje aqui num serviço que sempre teve, na formação do residente, muita qualidade, muito equilíbrio entre as subespecialidades. E ainda hoje, com todas as nossas dificuldades que a gente sofre por conta de um hospital universitário desse porte não ter orçamento, a gente tem muita dificuldade de sobreviver. Naqueles 2 primeiros anos que o hospital foi fundado, que tinha dinheiro aí a rodo, isso aqui era um hospital padrão FIFA. Era um espetáculo, tinha dinheiro. Rapaz, terminou 2 anos, virou SUS, estamos nessa desgraça até hoje. Mas o nosso serviço continua sendo um serviço de muita qualidade na formação, porque a gente forma aqui ortopedista, forma homens, a gente cobra aqui muita disciplina, muito estudo, continua sendo um serviço de excelência, e agora, depois é o mais antigo e o melhor curso de formação de residentes do nosso país, com certeza. Eu vou passar a palavra, vou começar pelo professor Paulo Couto, que lembro bem aqui da época em que ele chegou acompanhado de um poderoso senador,
e chegou aqui, tomou conta do hospital, era o nosso chefe de clínica, logo que chegou do exterior. Vou começar pelo professor Paulo Couto. Obrigado a todos que antecederam. Carlos Gesta, Carlos Mesquita, Antônio Vitor, Cláudio Pedras. E realmente eu cheguei aqui em 78 e fui... Nesse tempo ainda o professor Gesta era o chefe de clínica, o professor Nova. E, se não me engano, ele saiu daqui, foi final de 79, né, já para a Unirio. E aí, então, o professor Nova, que sempre investiu em jovens, ele me chamou e disse, não, você vai ser o chefe de clínica agora. E nisso, nessa condição, permaneci durante 8 anos e como chefe de clínica, e depois fiquei mais 8 anos como chefe de serviço. E o que ficou em mim, o que mais me marcou, sem dúvida nenhuma, foi a formação que eu recebi, de nós todos, o DNA também, o DNA do professor Nova Monteiro, que ele sempre exigiu muita disciplina, muita dedicação, porque ele era o exemplo vivo de tudo aquilo que ele preconizava. Então, ele era o primeiro a chegar no serviço, obviamente ele passava aqui a parte da manhã, e durante muito tempo ele se dividia entre aqui e o Miguel Couto. E para aqueles jovens que que não sabem muito da história dele, no Miguel Couto ele fazia a revisão das radiografias de todos os pacientes operados e vistos na emergência, tanto sábado e domingo. Ele não tinha um dia de folga. O nosso grande preceptor nas reuniões científicas foi o professor Gesta, que sempre abrilhantou com seu profundo conhecimento e também sempre foi ainda é um grande cirurgião. Então, nós tivemos uma escola perfeita. E eu acho que o nosso serviço primou aqui no Fundão, sobretudo pela diversidade. Nós tínhamos o professor Cláudio Pedras, que foi precursor da cirurgia de coluna aqui no Brasil e, sem dúvida nenhuma, no Rio de Janeiro. Tivemos outros especialistas em diversas áreas, como a professora Estela Rosenbaum na parte de fixação externa, mas nós sempre tivemos aqui uma formação muito abrangente. Então, eu mesmo, por exemplo, como todos os colegas, eu operei escoliose, aprendi com o Cláudio Pedras e eu tive a oportunidade de operar escoliose, quadril, mão, pé, tudo. A gente fazia tudo porque nós aprendíamos de tudo. E eu acho que uma outra grande importância no serviço de ortopedia aqui foi a produção científica, que no início era uma produção científica fraca, mas que depois de um certo tempo nós tivemos consciência que era preciso difundir aquilo que a gente fazia aqui. Então, passamos a ser um dos serviços no Brasil que mais publicava, numa determinada época, mais publicou na revista, sobretudo na revista brasileira de ortopedia, e isso elevou muito também o nome do nosso serviço. E eu queria aqui fazer um agradecimento especial a 2 que foram os meus principais colaboradores na época em que eu fui chefe de serviço, que foi o Dr. Luiz Osório, que foi o meu chefe de clínica, e o Dr. Claudio Chambriard, que foi o coordenador da residência nessa época. Agora, realmente, já os tempos são outros, são muito mais difíceis. Como o Antônio Vitor disse bem, esse hospital, quando foi inaugurado em 1978, não existia aqui no Rio de Janeiro nenhuma clínica particular que se chegasse aos pés do que nós tínhamos aqui, em termos de enfermagem, em termos de organização. O professor Clementino Fraga era o diretor do hospital, o professor Lopes Pontes era o diretor da clínica médica. Isso aqui realmente era um espetáculo. Tudo funcionava perfeitamente. Isso aí fica na lembrança. E hoje a gente vê, como o professor Medronho falou aqui, a dificuldade que a gente enfrenta, mas o que eu acho que a mensagem final que fica é o seguinte: a gente não pode esmorecer, a gente tem que acreditar, tem que seguir em frente. Como eu vi na semana passada, alguém que falou uma frase que me calou muito: eu não quero mudar de país, eu quero mudar o Brasil. Eu acho que o Brasil realmente tem que ser mudado, tem que voltar pelo menos ao que era, entendeu? Então, essa é a minha mensagem. Meu obrigado a todo mundo. Obrigado, Paulo Couto.
Vou passar aqui a palavra para o Dr. Isaac Rothband para fazer aqui um contraponto, como sugeriu o professor Carlos Gesta, uma pessoa um pouco mais nova que nós. Pouquinho. Bom. Antes de começar, falar alguma coisa, eu queria primeiro dizer que eu estou extremamente satisfeito e pelo convite, estar aqui e até emocionado de rever pessoas que foram extremamente importantes desde o início da minha formação médica. Tá? Outra coisa que eu, junto com o Dr. Jorge Luiz de Carvalho Veríssimo, somos os fundanistas autênticos, que na realidade nós fomos da primeira turma que entrou no CCS, em 1973, fomos da turma que brigou muito durante a faculdade para a abertura do hospital, devendo-se muito a um colega nosso de turma chamado Fernando William, que foi um dos que mais brigou para a abertura desse hospital, foi a turma da luta do hospital. Fomos a primeira turma a entrar aqui em 78, fomos a primeira turma efetiva de residente, começamos em 79. Então, nós somos os pioneiros, talvez, da Ilha do Fundão. Tá? Quem falou que não tinha linha amarela e nem tinha linha vermelha, para quem soltava do ônibus ali na estrada do Brigadeiro Trompovski, que pegava um deserto, que não tinha um hospital, era um troço abandonado, um calor desgraçado, não tinha uma árvore, a gente ia para lá. Nós fomos a primeira turma que saiu do prédio da praia, nós fizemos monitoria na praia, monitoria de biofisiologia na praia, mas o curso foi todo aqui, e durante a faculdade, quem falou em Senômade, no Rio de Janeiro, a nossa turma foi batizada por uma colega de turma, como uma turma de, vocês vão ver e vocês já viram, que durante a faculdade inteira a gente escutava, quando vocês forem para o Fundão, vocês vão ver, quando vocês forem para o Fundão, vocês vão ver. E quando nós chegamos aqui em 78, como vocês já viram na Santa Casa, como vocês já viram no São Francisco, e a gente vinha para cá para ter aula de como funciona o hospital, como funciona a manutenção, como funciona a lavanderia, e o hospital não funcionava. Aí nessa época eu dava um plantão fora, no Hospital Geral Duque de Caxias, e tinha um médico recém-formado chamado Eloci Guedes Kinakfus, e que eu, na realidade, segurava a ortopedia para o Eloci operar, que eu não queria nem chegar perto de cirurgia, nem perto de ortopedia. Mas como o fundão não funcionava, eu pedi para a Fátima, que saiu daqui, se ela conseguiria que eu fosse para o Miguel Couto, passar o tempo no Miguel Couto. E eu fui para o Miguel Couto e não sei mais, né? Realmente foi paixão pela ortopedia, junto com o Eloci. Fizemos concurso para residência, tanto eu quanto o Veríssimo passamos na residência do Miguel Couto, mas passamos também aqui no Fundão, e um mês depois nós iniciamos a residência médica aqui. O que marcou muito em relação à questão da residência foram duas coisas básicas. Primeiro, que os recém-professores não deixavam a gente operar, né? Né? Ah, não, tá bom. Queriam operar absolutamente tudo. Eu acho que se eu fiz 6 cirurgias durante a residência, foi um exagero. E a segunda coisa foi a segunda-feira, e essa segunda-feira extremamente me emociona estar aqui na segunda-feira, porque era o dia nobre do serviço. Era o dia que nós tínhamos visitas às enfermarias com todos os professores, professor Nova, professor Gesta, no início, professor Mesquita, professor Cláudio Pedras, Quimisso, Franco, todos que estão aqui, a gente passava a visita na enfermaria, depois tinha uma famosa sessão clínica no serviço, e que era o dia dos mais interessantes, onde a gente conseguia aprender realmente muita coisa. Principalmente, o que eu falo para os meus residentes hoje, nós começamos a aprender a estudar, aprender ortopedia, porque na realidade 2, 3, 4, 5 anos são extremamente suficientes para se aprender ortopedia. Mas na base nós conseguimos aprender como aprender ortopedia. Enfim, muita coisa vista, muita coisa aprendida. Nós fomos os pioneiros realmente, e uma das coisas que mais me incomodava em relação ao Fundão, comentei isso com o Vitor, que sempre que eu vinha para uma defesa de mestrado, doutorado, eu era o único da mesa com cidade de fora. E era o único que trabalhava aqui desde 73 dentro do Fundão. E aqui hoje, quando eu recebi a plaquinha como tanto, eu sou de dentro, né? Eu sou do serviço. Mas todas as teses de mestrado eu ia por fora. Porque em 1982, nós fomos convidados, tanto eu quanto o Veríssimo, a fazer parte do corpo docente da Escola de Medicina e Cirurgia, que o professor Gesta tinha feito concurso, era o titular, e estava organizando o serviço, nós fomos convidados para lá.
e demos continuidade. Na realidade, acho que a escola continuou. Tá? O que o Paulo Couto falou do professor Nova Monteiro, continua com o professor Carlos Gesta, e a escola continua lá também, como sendo um braço bem junto daqui. Então, o que ficou marcado realmente para mim aqui foram as segundas-feiras, que era um dia super interessante, com a sessão clínica comandada por professor Gesta, professor Nova, professor Pedras, Paulo Couto, enfim. A Estela, que também era presença marcante. O Iroci vem mais tarde. O Iroci entra para o serviço em torno de, talvez, 86, 84, tá? Foi quando o Iroci, que era médico do Labofise, ele fazia parte do grupo do professor Maurício, lá do Labofise, e veio transferido aqui, e que foi uma grande perda para a gente, a partir da prematura dele. Tá? Bom, enfim. Na realidade, o que eu vejo hoje é que, num deserto de 73, teve uma florada extremamente boa. E a única coisa que eu acho lamentável, realmente, tá, é que eu comparo hoje o serviço, e não só o serviço, como o próprio hospital universitário, como um casamento, onde uma parte cresceu muito, que foram os docentes, os médicos, se desenvolveram muito, tá, os médicos, os docentes, muito às próprias custas, com pouco apoio institucional, mas foram pessoas que começaram aqui saindo da residência, como o professor Vitor falou, e se transformaram em mestres, doutores, chefes de serviço, enquanto que a outra parte do casamento, que foi o hospital, ficou parado, ou até caiu muito. E isso é uma coisa que acho que nós, que um dia crescemos por conta própria, temos que lutar sempre para tentar resgatar a outra parte do casamento, porque eu acho que o divórcio seria a pior coisa que poderia acontecer em termos de instituição. Então, a gente tem que lutar para retomar a parte que parou, a parte que não cresceu, para que ela faça também. Ok? É isso. No mais, muito obrigado, Marco, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me sentir realmente do serviço numa segunda-feira de manhã de novo, que faz falta na minha vida, as segundas-feiras de manhã de 30 anos atrás. Obrigado. Professor Medroni precisa se ausentar, a gente agradece a presença dele, valorizou muito a nossa reunião. Na sequência, também, vamos pedir para o depoimento do professor Luiz Osório, que é da segunda turma aqui da residência. Ele era egresso da UERJ e veio fazer a formação aqui com a gente e nunca mais deixou a gente. Agradecer, né, o Antônio Vitor. A minha característica principal é pouco falar, né? Então, corresponder a essa característica e dizer principalmente que agradecer ao Giordani e a todos os presentes, porque essa reunião aqui está reativando em mim o orgulho de pertencer a esta casa, coisa que, sinceramente, eu estava um pouco diminuído, um pouco caído. E, ao chegar aqui, eu fiquei impactado exatamente com a pujança que existia e, principalmente, a qualidade dos professores, né? Um exemplo de líder, como era o professor Nova Monteiro, um exemplo de chefe, um exemplo de técnica cirúrgica, de conhecimento ortopédico, de cultura ortopédica, como o professor Carlos Gesta, um exemplo também de amizade, de habilidade cirúrgica, como o Paulo Couto, e tantos outros aqui, não gostaria nomear aqui até Orlandini, o Franco, né, o Quimisso, pessoas a quem eu devo a minha formação, embora, vou confirmar o que o Isaac falou, não deixassem a gente operar, né? Se o Isaac operou 6, eu operei umas 4 ou 5. Né? E dizer isso que sirva até de exemplo aos novos, né, que acham que tem que meter a mão, que se não operar, a mão fica ruim. Mas eu acho que se aprende muito mais em ver uma pessoa que sabe operar, como eu tive essa oportunidade para depois fazê-lo,
do que sair operando de qualquer jeito e pura e simplesmente por fazer, né? Então, eu acho que o meu orgulho é esse de pertencer. E queria até contar, para terminar, uma coisa assim engraçada que aconteceu comigo. Eu uma vez estava vendo um paciente na São José, que tinha me pedido para ver, e eu examinando, de repente, abre a porta assim e entra o professor Nova. Aí eu fiquei assim meio sem graça, né? O professor Nova tinha sido chamado para ver o doente também, sem que eu soubesse. Aí eu fiquei meio sem graça assim, aí ele entrou, olhou para mim, aí virou para a família: este menino é meu filho e meu neto. Meu filho porque fez residência comigo, meu neto porque trabalhou com o Carlos Gesta. Aí fechou a porta e foi embora. Aí ficou todo mundo olhando para mim assim. E eu totalmente sem graça, não sabia nem o que eu ia falar. Eu falei, eu dei um risinho amarelo, saí fora e fui embora. Aí ele voltou para ver o doente, né? Isso, quem conheceu o professor Nova sabe que é típico dele, né? Então é isso aí, agradecer a vocês, muito obrigado por reacenderem a mim, e queria também prestar uma homenagem à nossa Fátima, né? Que realmente, se tem alguém que possa contar a memória do serviço e do departamento, está ali. Muito obrigado. Agora queríamos o depoimento do professor Franco. Eu acho que o que me impactou aqui realmente no fundão, que já conhecia do Miguel Couto, é a Escola Nova Monteiro. A Escola Nova Monteiro não era só o professor Nova Monteiro. O professor Carlos Gesta, na minha época o Mesquita já tinha saído, Cláudio Pedras, enfim, todo mundo. Mas uma coisa que o professor ensinou e que continua em todos nós é controle de qualidade, é dedicação. Existe um paciente atrás de uma radiografia. Então, eu acho que essa foi realmente a mensagem. Você vê que os nossos residentes aqui, eles saem daqui e fazem prova, estão sempre entre os primeiros lugares, inclusive na prova da SBOT. Então, eu acho que isso tudo foi realmente a mensagem, né, que a Escola Nova Monteiro deixou para a gente, que vai com o Isaac lá para a Unirio, e todo mundo que sai daqui vai para algum lugar e abre um novo núcleo. Então, eu acho que isso que realmente impactou. Eu estive muitos anos como chefe de clínica do Miguel Couto. Quando o professor Gesta saiu, eu fiquei como chefe de clínica lá. Então, eu dava 2 plantões aqui para compensar o horário e fazia ambulatório na sexta-feira, etc. Então, à noite, a gente operava tudo aqui. Haste intramedular, prótese, fazia tudo. Só que nós tínhamos acabado a residência, né? Porque em 78 eu dava um plantão aqui como residente, não fazia nada, mas dava um plantão. Em 79 passamos a dar 2 plantões. Então, tudo que aparecia, né, Isaac? A gente queria operar, né? Queria aprender, e a gente operava tudo à noite aqui. E eu tinha um colega de plantão que não gostava de operar, que fazia coluna, então para mim era beleza, né? Mas eu acho que, além disso, uma coisa que o serviço e o departamento trouxe foi a pós-graduação. A pós-graduação da UFRJ em ortopedia é a mais antiga do Brasil. E aqui, quando eu fui coordenador da pós-graduação, de 96 a 2006, nós terminamos mais de 40 teses de mestrado e doutorado. E, infelizmente, agora com a nova política da CAPES, se encerraram os programas, né, das especialidades. Hoje só tem cirurgia, clínica médica, radiologia e patologia, mas nós estamos agora reiniciando o mestrado profissionalizante. Então, eu acho que nós temos uma missão também de pós-graduação muito, muito grande dentro do serviço de ortopedia. Então, eu acho que aquele trabalho da Estela, do professor Nova, na pós-graduação, foi muito importante, e nós vamos continuar agora. O Arthur está chefiando essa parte para a gente reimplantar o mestrado aqui. Queria agradecer muito a vocês, mestres que nos ensinaram, que nos suportaram. Eu lembro uma cirurgia de uma criança, uma supracondiliana. Meu assistente foi, o R1 foi colocar o garrote, e quando eu voltei, está meio apertado, né? No final, quando acabou a anestesia, não mexia a mão. Aí eu fui socorrer o professor Carlos Gesta. Gesta, o que eu faço? E nós tínhamos sempre o suporte, né? Vai melhorar, isso acontece. E realmente melhorou. Então, a gente sempre estavam disponíveis para ensinar e ensinando a estudar, a fazer o melhor. Então, eu agradeço muito à Escola Nova Monteiro, né,
Isso realmente foi o que mais me impactou. Muito obrigado. Eu queria reforçar o que disse o Franco sobre a pós-graduação. Lembrando que foi, como eu disse inicialmente, a primeira pós-graduação em ortopedia do Brasil. Tá? E a Estela muito contribuiu para isso, porque ela ficou com a área de domínios conexos, eu fiquei com a área de concentração, e este período foi muito produtivo. Depois, como disse o Franco, coisas ligadas à CAPES e à burocracia levaram a que fosse encerrada essa parte tão proveitosa, tão produtiva aqui do Serviço de Ortopedia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu quero comentar que a pós-graduação sofreu aí dificuldade grande em relação, principalmente, às áreas muito especializadas da medicina. Quer dizer, a parte profissional, ela não se mantém, não há como se manter com os critérios que a CAPES exige, CNPq e tudo mais exige. Não tem como. Só sobrevive quem tem bancada, quem tem tempo, vive só para aquilo, para pesquisa. Essas normas criaram essa dificuldade para a área profissional. Quer dizer, quem domina a pesquisa é o pessoal lá da área básica. Isso não tem jeito. Não, isso é incontornável. Agora quero a palavra do meu amigo Paulo Quimisso para dar o depoimento dele. Quero agradecer a todos que me antecederam e falar um pouco da minha vida nessa universidade. Quando eu acabei a residência, é que o meu objetivo era retornar à minha terra, no Rio Grande do Sul. Então eu preparei todas as minhas malas, minha vida, para voltar ao Rio Grande do Sul. Mas, quando eu estava no segundo ano da residência, no Miguel Couto, o professor Nova me pedia para dar algum suporte aos alunos dessa faculdade, do FRJ. Então, ele pedia que os alunos fossem ao meu ambulatório, e que era frequentado por mim e pelo Franco. Eu era R2, o Franco era R1, e nós, então, mostrávamos um pouquinho do nosso dia a dia, da emergência, do ambulatório, e os alunos gostavam. Irmão, eu sabia que, quando eu acabei a residência, eu fui ao professor Nova Monteiro e falei que eu ia embora do Rio de Janeiro e ia voltar para a minha terra. Ele falou assim para mim: negativo, você sobe no carro agora comigo e nós vamos sair daqui. Aí eu não sabia, eu perguntei uma coisa rápida para ele, não me respondeu, e quando eu vi, aportamos nesse hospital. E mal sabia que eu já estava contratado como professor da UFRJ, na Faculdade de Medicina, e nós abrimos isso em janeiro de 1978. Então, ainda sou da primeira turma que veio trabalhar nesse hospital. E eu quero lembrar também que uma pessoa muito importante na nossa formação, logicamente que o professor Nova Monteiro foi uma pessoa especial, e até hoje, quando olho uma radiografia, eu me lembro, passa na minha cabeça, que atrás de mim está ele perguntando, ou me questionando, se eu estou vendo aquela imagem de forma correta ou não. Então, ele sempre marcou muito a minha vida. E as coisas se sucederam, a vida continuou. Devo agradecer também a Fátima, que foi amiga e irmã desse hospital, desde o tempo do Miguel Couto, quando era secretário do professor Nova Monteiro. E depois a vida continuou, e em 95, a pedido do professor Nova Monteiro e a pedido do Franco, eu fui convidado para montar o serviço de ortopedia do Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fechava as portas do antigo Hospital Lourenço Jorge na Barra, e foi na praia, e foi se estabelecer quase próximo ao Barra Shopping. E nesse período eu fiquei num dilema de quem levar para montar o serviço. Então eu me usei a UFRJ e levei 90% do grosso que foi trabalhar comigo no Hospital Municipal Lourenço Jorge, pessoas residentes formadas nessa universidade. E eu tenho um orgulho
de ter levado esses ex-residentes formados aqui, que abrilhantaram o serviço e hoje estão, de uma forma maior ou menor, chefiando outros serviços dentro dessa cidade do Rio de Janeiro. Outra parte que também lancei mão foi do professor Carlos Mesquita, do serviço dele, e eu também levei alguns para o Hospital Municipal Nilson Jorge. Então, baseado sempre de forma direta ou indireta, eu usei todas as pessoas que por aqui passaram. E tenho orgulho agora de falar a vocês que, há um ano e pouco atrás, eu fiz o concurso na FESO, Universidade de Teresópolis, e me tornei professor daquela faculdade. E quero dizer a vocês que o respeito que eles têm por essa universidade, o FRJ, é de uma coisa incomensurável, extremamente grande. As pessoas nos respeitam, porque nós sempre fomos formados pela qualidade, principalmente pela qualidade. Nós fomos bem formados. E procuro passar até hoje, quem me seguia, quem trabalhou comigo sabe, eu procuro sempre seguir os princípios do professor Nova Monteiro, que eu acho que para mim foi o maior norte que eu tive na minha vida, foi o professor Nova Monteiro. Obrigado. Agora eu queria dar a palavra ao doutor César Fontinelli, para o depoimento dele. Bom, agradeço aí a eu ter palavra aqui diante e do lado de pessoas que tanto contribuíram para a minha formação, apesar de que dos meus 56 anos, esse já é o 40º ano eu dentro dessa universidade, mas eu acho que, comparado aí à história de vocês, eu sou garoto ainda, né? Mas eu entrei nessa universidade com 16 anos de idade e estou aqui até hoje. Fiz faculdade, residência, mestrado e depois entrei para o quadro de médicos daqui. E cada um de vocês que falou, e outros que ainda nem falaram, ajudou muito aqui na minha formação. Minha formação tanto como profissional, como pessoa também. Eu tenho, assim, parâmetros de exemplo de vida e como médico em cada um de vocês. Então, desde colegas assim mais novos, como o Luiz Osório, quando entrou para professor, eu era residente ainda, ele me ajudou muito, foi um cara assim que me norteou muito dentro da conduta, principalmente em relação a estudo, a ensino, paciência no centro cirúrgico, a paciência que ele tinha conosco em supervisionar uma cirurgia, e sou muito grato a ele por causa disso. O Paulo Quimisso era professor aqui também desde aquele tempo e me ajudava, eu sempre recorria, eu comento isso com ele até hoje. Eu, residente, procurava o Quimisso para ele ir na enfermaria, ele largava tudo, largava ambulatório, subia comigo para examinar pacientes, tanto na parte de joelho, parte de coluna, ele fazia lá o exame comigo e eu devo muito da atenção dele, os exemplos dele como profissional, a retidão de caráter, retidão de ética mesmo, como médico, a atenção que ele dava aos colegas, aos pacientes. O professor Cláudio Pedras, que é tio de um dos meus maiores amigos, doutor Luiz Cláudio Schettino, colega de residência, e que também pude conviver, principalmente nosso trabalho, né, para a prova da SBOT, o que eu convivi com o professor Cláudio, as orientações dele, e ele sempre paciente também, e um professor nato, devo muito a ele também. Staffs do fim de semana, que a gente ficava aqui, então eram os nossos professores do fim de semana, Isaac e Veríssimo, o que eu aprendi com eles, também, tanto de ortopedia como vida, o Paulo Couto,
um dos meus maiores exemplos aqui dentro desse hospital, a maneira com que ele coordenava a residência e, principalmente, a chefia de clínica. É impressionante a objetividade, a clareza, o conhecimento dele em chefiar. É um chefe também nato, é um cara que sabe chefiar, ele sabe puxar das pessoas, sabe delegar, e me deu muito exemplo em relação a isso. O Franco, e vou incluir aqui também o Marcos Musafir, o exemplo que eles me deram, a oportunidade que eles me deram durante toda essa minha trajetória, desde que eu sou residente. Peguei o Marcos também, ele entrou, eu estava saindo da residência quando ele entrou aqui como staff, e o Franco, e os dois, assim, eu atribuo aos dois, assim, não só aqui dentro dessa universidade, mas na ortopedia do Rio de Janeiro, eles praticamente uniram a ortopedia do Rio de Janeiro. Através de eventos, eles começaram a dar atenção para todos os serviços, resgatar a amizade e a relação entre as diferentes instituições, e sempre dando chance a todos, e um deles fui eu. Então, desde muito novo, eu tinha mal saído da residência, eles já me davam destaque dentro da ortopedia do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu peguei isso e consegui desenvolver, de alguma forma, a forma que eu sou hoje. E minha gratidão eterna, né, ao professor Antônio Vitor, que realmente, meu amigo particular, sócio e colega de trabalho, do dia a dia, todas as chances, a atenção que ele me deu, oportunidade que ele me deu, oportunidade principalmente que ele me deu dentro dessa casa, a desenvolver tudo aquilo que eu aprendi com todos vocês. Esqueci de incluir o Orlandini, que também é de uma formação, né, que está aqui presente, mas outros que não estão aqui presentes também, né? Mas também uma formação muito prática, estava lá sempre com a gente no centro cirúrgico, e também me ajudou muito a ver lá fora a medicina privada. Algumas vezes fui operar com você, algumas vezes fui atender na sua clínica, e sempre com orientação assim, em relação à postura como médico, como pessoa, dentro da instituição privada, né, dentro de instituições privadas. Então, eu pude, graças ao Antônio Vitor, poder colocar em prática tudo isso que eu aprendi com vocês todos, né? E Dr. Carlos Gesta e o Dr. Carlos Mesquita, eu junto aqui com dois outros grandes ídolos meus dentro da ortopedia carioca, que são o professor Paulo César Schott e o professor Márcio Malta, são professores também assim que guiaram a minha vida também, assim, de forma talvez não tão próxima aos outros, mas eu sempre me vi com o objetivo de ser um pouquinho de cada um de vocês. E a minha vida toda foi guiada por isso, né? Se hoje sou alguma coisa dentro da minha profissão, dentro da minha especialidade, tanto em âmbito regional como em âmbito nacional, eu devo um pouquinho a cada um de vocês, ou um pouquinho e muito, né? A cada um de vocês, e eu procuro seguir os exemplos do professor Norma Monteiro, quando eu chefio, quando eu estou à frente de alguma coisa, promover a disciplina, o ensino, o conhecimento, partilhar nesse conhecimento tudo que me passaram, exemplos tanto do Paulo Couto como do Quimisso, Musafir, Franco, que me deram a oportunidade de chegar e crescer e aparecer. Eu procuro dar as mãos para todas as pessoas que a gente vai formando, que vão saindo daqui da universidade, da residência médica. Eu procuro dar as mãos para que eles também possam, assim como alguém me deu a mão algum dia, eu também fazer isso. E isso aqui é escola, isso aqui é escola. E realmente tudo começou com o professor Norma Monteiro, que talvez seja realmente assim, a maior gratidão que eu tenho, tê-lo conhecido, a escola toda, todos nós que estamos aqui, né, dessa casa, viemos dele, viemos da cultura dele, da orientação dele. E é uma orientação tão importante, é uma força tão importante,
que a gente vê aqui vários ex-presidentes da SBOT Rio, ex-presidentes da SBOT Nacional, membros da Academia Brasileira de Medicina, chefes de serviço atualmente, coordenadores de residência médica atualmente. Quer dizer, a gente vê assim lideranças, secretário de Estado de Saúde, tanto aqui, né, o Musafir, como agora desbravando lá no Centro-Oeste também, Tocantins, né? Quer dizer, a formação do nosso serviço é uma formação cultural e de liderança dentro da ortopedia e da medicina brasileira muito importante. Então, eu sou muito grato e é o que eu costumo dizer, eu literalmente sou o FRJ fundão desde pequenininho. Eu sou mesmo, com 16 anos eu entrei aqui, desde pequenininho, que eu sou daqui e tenho muito orgulho, e orgulho de vocês todos. Queria passar a palavra para um professor nosso da maior qualidade, que já foi citado aqui várias vezes. Queria citar, antes de passar a palavra a ele, quer dizer, a excelência do professor Cláudio Pedras e o espírito empreendedor, desbravador. Você pode imaginar, há alguns anos aqui atrás, eu já não me lembro que data, eu sou ruim de memória, de data. Rapaz, não, isso não é o alemão, não. Eu lembro dificuldade pessoal. Eu vi o professor Cláudio Pedras fazer uma fratura por vídeo, rapaz, nesse hospital. É impensável. Queria passar a palavra ao professor Cláudio Pedras. Muito obrigado pelo convite. Estou emocionado, que há muito tempo eu não saio de casa e essa foi uma grande oportunidade de falar. Eu acho que eu gostaria de falar para os residentes que a minha experiência foi muito boa, muito grande, e ninguém aqui falou nada similar. Eu vou contar para vocês a experiência da minha vida. Eu fiz vestibular para essa faculdade e fui reprovado 3 vezes. Sendo que na segunda vez o professor virou para mim e falou: doutor, o senhor não devia nem pisar no território dessa faculdade. O senhor não tem conhecimento nenhum para isso. Eu falei: o senhor há de ver o ano que vem. Bom, eu estudava no interior, obviamente, saí do interior e vim fazer vestibular aqui. Cheguei aqui absolutamente ignorante. Então, fui reprovado sem dúvida. Mas no ano seguinte eu fiz o curso Galote o ano inteiro aqui no Rio. Nos outros anos eu fiz no interior. Eu fiz o curso Galote o ano inteiro. Resultado, eu fui o primeiro aprovado, primeiro lugar aprovado no curso Galote e o quarto da faculdade entre 1.600 pessoas. Carlos, que é meu colega de turma, quantos nós éramos? 1.400, coisa parecida assim. Por aí, eu fui o quarto colocado. Bom, e com isso, então, ficou um aspecto psicológico em mim, ajudado depois pelo Nova Monteiro. Você tem que ser o melhor, o melhor. Então, eu fui parar no Miguel Couto, falei: onde é que tem mais trauma, já que eu decidi fazer ortopedia, traumatologia, onde é que tem mais trauma aqui? Eu passei no concurso e fui para o Getúlio Vargas. E lá eu fiz o diabo, virei até neurocirurgião. Eu falava para a chefe da equipe: escuta, cabeça quebrada, osso quebrado, é ortopedista, tem um ortopedista que usa. Lá fui eu fazer cirurgia. E meu êxito foi 100%. 100% dos pacientes que eu operei de crânio morreram. Bom, então, depois eu fui em seguida para o Miguel Couto. Lá no Miguel Couto eu tive a felicidade de conhecer o Nova Monteiro. E dessa ideia de ser o melhor, você vai ser o melhor, Cláudio, você vai ser o melhor. Eu encontrei lá a primeira figura do Carlos Gesta, que estava na minha frente, colega de turma, mas estava com o Nova Monteiro há muito tempo. E tinha acabado de voltar do Canadá, um dos melhores serviços do Canadá, com Salter, conhecidíssimo. E como é que eu vou competir com o Lídio Toledo, médico da seleção brasileira?
E assim por diante, falei, não tem jeito, eu tenho que escolher uma coisa que ninguém faça. E, por coincidência, apareceu aqui um cirurgião italiano, Marchetti, fantástico, e que fez uma palestra no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mostrando o tratamento das escolioses. Olha, foi uma das palestras mais lindas que eu já vi. Não em tecnologia, porque foi uma coisa mais ou menos já de fazer, mas foi linda a palestra dele. Eu falei, bom, é lá que eu vou. E no mês, 2 meses depois, já estava eu lá na Itália, junto com o Marchetti. E lá eu aprendi a fazer colete de gesso. Espetacular a confecção do... O italiano é um artista, né? Bom, de lá eu voltei e comecei, então, a fazer escoliose. Ninguém queria fazer isso. Ninguém quer fazer escoliose. Bom, lá fui eu fazer escoliose, baseado nos conhecimentos do Marchetti. Aqui no Rio de Janeiro tinha um cirurgião muito bom, excelente, mas que fazia cirurgia de escoliose só em particular, que era o Oswaldo Pinheiro Campos. Foi um grande cirurgião. E, com isso, mas ele não deixava ninguém assistir. Eu fui parar também, nessas passagens, entrei pela janela no Hospital Central de Acidentados, com o Mário Jorge de Carvalho. Era uma ortopedia, uma traumatologia de excelência aprendida na Itália, com Pucci. Ele fazia uma traumatologia que vinha gente do Brasil inteiro tratar com ele, mas ficou ultrapassado. Então, nesse meio tempo também, eu fui parar no hospital no IAPTEC, aonde eu fui trabalhar com o Oscar Ruth. E nessa oportunidade eu virei para o Oscar, doutor Oscar, e falei, doutor Oscar, eu vou abrir um ambulatório de escoliose aqui no hospital. Eu falei, mas abrir ambulatório de escoliose? Eu vejo 2 escolioses só por mês. Eu falei, doutor Oscar, o senhor espera só para ver. O que aconteceu? Na primeira semana nós tivemos realmente 2 ou 4 pacientes. Na segunda semana tivemos 8, na outra tivemos 20 e tantos. Depois tivemos 40 pacientes. Resultado, não dava mais. Encheu o ambulatório de tal maneira. Bom, seguindo então a minha vida e resumindo, eu abri um centro de escoliose no hospital do IAPTEC. Depois eu fui parar no Miguel Couto, também onde já estava com o Carlos Gesta. E o Nova Monteiro foi fantástico em todos os sentidos. Me ajudou a fazer uma sala de escoliose com uma mesa de riça. Não se pode fazer escoliose sem ter uma mesa de riça. Fazer um colete de gesso. Então, o Nova Monteiro permitiu que nós fizéssemos lá uma sala de escoliose com mesa de riça, etc. Bom, em seguida abri também no hospital do IAPTEC, colocamos lá uma mesa de riça também, coloquei na clínica particular e, finalmente, aqui, quando transferimos o serviço para cá, o Nova Monteiro nos trouxe para cá, todos nós lá, praticamente lá do Miguel Couto, mesmo para cá. E aqui também eu coloquei uma mesa de riça. Aqui tem uma sala, ainda existe, né? Existe uma mesa aqui, então tem condições de fazer escoliose aqui nesse hospital. Bom, depois disso, a minha vida internacional, eu queria saber aonde tinha as melhores técnicas, tudo que era novo. Então eu corri o mundo inteiro. Eu fui para a China, eu fui para Inglaterra, eu fui para os Estados Unidos e passei lá nos Estados Unidos, foi a minha grande vantagem. Eu passei 1 ano com John Moe. John Moe foi um dos papas que trabalhou com John Cobb, um dos papas da cirurgia de coluna. E eu fiquei 1 ano como braço direito do John Moe. E operamos coluna abessa. E me lembro também, não é, Carlos, que não tinha, por exemplo, descolador de Cobb lá no Miguel Couto, aliás, em hospital nenhum que eu conheci. Descolava-se a coluna com um escopo de um osteótomo largo. Deixa eu pegar um gancho aqui. Surgiu uma menina, você lembra disso que nós operamos juntos? Foi o primeiro caso. Ah, sim, o primeiro caso de escoliose neuromuscular. Do material de Harrington. Isso. E a mãe
entre um palavrão e outro, disse, e conseguiu, eu que tinha aprendido a fazer. Exatamente, esse é um detalhe. O Carlos conseguiu arrumar um instrumental de Harris, foi com a Embaixada Americana? A Dercy Gonçalves conseguiu através da Embaixada Americana. Isso. Então, Carlos Gesta que arrumou o instrumental de Hamilton lá para o Miguel Couto. E nós operamos o primeiro caso lá no Miguel Couto. Imagine um hospital de pronto-socorro operar a escoliose. Nós estávamos, em última análise, precário. Primeiro caso operado aqui no hospital público. Bom, assim a minha vida foi seguindo. O Carlos Mesquita foi meu residente. Foi residente e operou a minha primeira escoliose no Hospital de Bom Sucesso. O Carlos me ajudou. E gostou do negócio, mas não ficou não, né, Carlos? O negócio é que, realmente, a escoliose é muito trabalhosa. A cirurgia de escoliose, às vezes, é 4, 6, 8, 10 horas. E ninguém quer fazer escoliose por causa disso. É muito tempo. Mas... Não, vamos botar aqui, você fica operando dos Harrington. Aí ele se interessou e disse, ainda bem que tem um maluco para se interessar por isso. Exatamente. Mas eu digo a vocês... Eu digo a vocês o seguinte, é muito compensador. É desgastante, mas hoje o exemplo que eu posso dar para vocês é minha filha. Minha filha passou, agora são uns 10 anos na Alemanha, e foi à China, Estados Unidos, conhece o mundo inteiro, e operou comigo vários e vários anos, etc. E ela que está fazendo todas as cirurgias, é uma mulher. Ela que está fazendo tudo. Toda a cirurgia, via anterior, via posterior, parafuso pedicular, etc. E faz de tudo. Então, não é impossível a qualquer um fazer deformidade da coluna. Bom, com isso, eu sou muito gratificado. Eu tinha que escrever um livro, né, dessa vez, que é muita coisa para contar, e que eu não vou contar aqui, senão eu vou me estender demais. Muito obrigado novamente a todos vocês. Queria passar aqui de novo para a geração mais antiga aqui do hospital, que ainda está aqui no nosso serviço. Professor Veríssimo, doutor Veríssimo. Muito obrigado. Aqui o Fundão, para mim, é minha segunda casa, né? Eu fui estudante da faculdade, fui a turma que foi a experiência do CCS aqui, porque não tinha nada. Aí, quando a gente passou e fiz prova para residência, também foi a experiência da primeira turma que ia ser integral aqui, e isso sempre foi muito marcante para a minha formação como médico. Quando eu cheguei aqui na parte da residência, eu já tinha tido um contato pequeno no internato com o serviço do Miguel Couto, com as práticas do professor Nova Monteiro. E na residência aqui do hospital não foi nada de incomum para mim ter aquela sistemática que ele já imprimia no Miguel Couto há muito tempo. O professor Nova foi um exemplo, né, maior que eu tive em termos de ortopedia. Ele era uma pessoa que, além de ser excepcional naquilo que fazia, como cirurgião, como professor, ele sempre era um incentivador das pessoas que trabalhavam à volta dele. Ele produziu um sem número de chefes de serviço, de pessoas que estão hoje no top da ortopedia nacional, sempre fazendo com que a disciplina, o conhecimento e principalmente a palavra dada era sempre cumprida, era sempre ir adiante. Por outro lado, aqui no Fundão, quando a gente entrou, o Isaac falou, o Luiz Osório falou também que a gente operava pouco, o Luiz Osório até aliviou eu e o Isaac, né, que afinal de contas a gente foi o R2 dele, também não deixava ele operar, né? Mas isso. Mas tem um detalhe que é muito importante aqui no Fundão e que foi muito importante para a minha formação. Tinha o professor Nova Monteiro, tinha o professor Carlos Gesta, durante algum tempo teve o professor Carlos Mesquita,
o professor Cláudio Pedras sempre esteve aí. Então, a gente podia não operar, mas a gente via os melhores operando. E isso é um recado muito importante para dar para os residentes, porque muitas vezes vocês querem fazer, mas é importante ver quem sabe fazer antes, que aí a sua capacidade de repetir a boa técnica, tudo que está em volta daquela cirurgia é muito mais fácil, né? Aqui nas sessões de segunda-feira, como o Isaac falou, nós tínhamos um exemplo de pessoa que comandava essas sessões, que era o professor Carlos Giesta, que sempre exigia de nós o máximo, o melhor. Ele sempre exigia a exatidão científica. Eu me lembro muito bem que naquelas sessões o professor Carlos Giesta nunca admitia que alguém chegasse, eu li no livro tal. Isso não existia na sessão dele. Porque ele já tinha lido todos os livros. Se você fosse chutar que leu no livro tal, ele dizia, olha, nessa página, em tal edição, não tem isso escrito, não, senhor, doutor. E isso era uma coisa que fazia com que aquela sessão sempre fosse para cima, sempre fosse melhor e que nós aprendêssemos muito com isso. O Fundão foi, no seu início, em 78, como já foi dito aqui, um hospital de excelência americana. A nossa enfermagem aqui não deixava a gente fazer um curativo. Era a enfermeira formada, líder do posto, que fazia o curativo. Nós acompanhávamos e apenas descrevíamos. Apenas quando tinha um procedimento é que elas deixavam a gente atuar. Coisa bem diferente do que a gente vê hoje em todos os hospitais do Brasil. E, na época, não tinha hospital particular, como também foi dito, que pudesse ter essa qualidade. Nós tivemos, então, a formação através dos melhores exemplos, dos melhores médicos e da prática melhor da medicina. Isso é muito importante para todos nós. Uma coisa que o César falou, que ele sou do Fundão, né, sou daqui, eu faria uma pequena modificação só nessa frase. Eu não sou do Fundão, né, porque o ser você pode não ser mais. Eu sou do Fundão. Não tem outro local para mim. Aqui é minha casa. Eu posso ter trabalhado em outros lugares, como eu trabalhei junto com o professor Giesta na Unirio, mas eu sou daqui. Aqui é minha casa, aqui é o meu porto, aqui é onde deu o meu norte para toda a minha profissão. E, para terminar, eu diria o seguinte, nós todos, né, dentro do universo, somos uma poeira. Mas se a poeira desse universo toda fosse baseada no DNA daqui, certamente o universo seria muito melhor. Continuidade, queria pedir o depoimento, professor, do doutor Musafi, faz parte aqui do DNA desse serviço, principalmente nesse aspecto assim de transição e de crescimento desse serviço aqui, em continuidade aos outros serviços já citados aqui. Muito obrigado pela oportunidade, queria parabenizar as Bote Rio por essa iniciativa, agradecer aos professores Giesta e Carlos Mesquita, e eu anotei algumas coisas aqui para falar, para não me alongar, são tantas histórias, tantos momentos. O principal deles, já citado, e acho que vale a pena ratificar, é o exemplo, são as oportunidades criadas pelo professor Nova Monteiro, para todos, de todas as formas. O professor Nova Monteiro é um ídolo nosso. E eu vejo sentados aqui à mesa, né, e próximos a mim, os meus ídolos, quando cheguei aqui também. E a emoção que existe dentro desse serviço, por conta da responsabilidade de transmitir conhecimentos nessa área, é muito grande. Isso envolve, encanta, domina. Dar aula, eu me lembro do professor falando, né? Dar aula é transmitir o conhecimento, mas também é preparar o futuro.
e é bastante emoção. Além de respeito a esse serviço aqui em todo o país, ele é referência, ele foi referência, e eu acho que esse momento, essa oportunidade de fazer isso. Eu lembro das broncas que eu levava do Claude, Paulo Couto, no bom sentido, né, os puxões de orelha lá do Franco, também no Miguel Couto, porque eu tenho um jeito assim um pouco mais diferenciado. E o professor Nova, percebendo isso, me deu algumas oportunidades. Eu tenho uma passagem aqui que eu não esqueço, logo que eu cheguei aqui, 83, se não me engano, não é Fátima, não me lembro, 82, 85, sei lá, eu sei que eu dava plantão às segundas-feiras, participava das sessões clínicas, e às 10 horas da noite, aqui no refeitório, se servia morangos com creme, com sucos, o garçom servia. Almoçar aqui era uma delícia, jantar no fundão era um programa, então ninguém saía. Era realmente outro momento, além de todo o material cirúrgico, todas as caixas eram importadas, os cursos AO e tudo mais. Uma referência também, o primeiro Ortra, os convidados do primeiro Ortra foram vocês. Quem nasceu, quem fez, o professor Nova orientando, e tínhamos uma dificuldade enorme, lembra, Franco, de trazer um convidado de fora do Rio, uma passagem de São Paulo para o Rio, que foi o professor Sérgio Rudelli, que foi o primeiro convidado de fora do Rio, mas os demais eram do fundão. A professora Estela deu várias aulas, Iroci, vocês todos aqui. Então, isso mostra a capacidade e a qualidade do serviço. O professor Nova, além de um grande cirurgião, além de um professor, além de um representante da moral, da ética, da dignidade, que nos norteia, que nos ensinou isso, um homem eclético, de posições firmes, ou gosta ou não gosta, é ele, né? Também era um grande gestor, não só como diretor do Miguel Couto, como chefe de serviço, com quem aprendi muito e me encantei muito com essa área, com a forma que o professor levava. E a vida levou cada um de vocês, cada um de nós, a diferentes caminhos, em diferentes momentos. E, realmente, baseado no norte que o professor dava às coisas, no incentivo, no estímulo, na motivação dele, a cobrar de você para você fazer mais e melhor em tudo, eu passei a ter mais experiências. Fomos, por conta do Horta, né, o Franco e eu, convidados para entregar a diretoria com o Maurício Gonzaga, lá da SBOT Rio, que a sede era um armário lá na Sociedade de Medicina e Cirurgia no centro, e que, uma vez conversando com o professor Franco, falou, não pode, uma sociedade tem que ser forte, e aquilo nunca mais saiu da nossa cabeça. Fomos para a regional, abrindo as portas, trazendo sempre as pessoas. Eu acho que o fundão, Jordano, é talvez o serviço aqui do Rio de Janeiro que tenha mais ex-presidentes da regional. Não tenho certeza, nunca fiz essa estatística. Mas tem vários, né? Tem Ney, você, Franco, o professor Nova, né? O Carlos, né? Quem mais foi presidente, não me lembro. E dali houve o passo para a Nacional, e eu tive a oportunidade, quando eu presidia a Nacional, de criar uma biblioteca de livros raros, e essa biblioteca leva o nome do professor Nova Monteiro, que não presidiu as SBOT por uma contingência política, mas que, se fosse presidente, certamente teria sido o melhor presidente da sociedade. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês, aos ensinamentos, aos momentos, as minhas desculpas das minhas falhas, mas também, principalmente, o agradecimento a todos os momentos de orientação, de ensino, de trabalho. Os obstáculos na nossa vida são desafios para serem vencidos. E eu acompanhei essa decadência do fundão, a perda da sua condição assistencial, o desgaste entre as pessoas, sem enumerar culpados, mas acho que a estratégia política da educação no país não
priorizando as universidades, trouxe a esse momento. Isso tem que ser considerado e relevado, e a gente tem que tentar, de repente, começar novamente a olhar para frente, né? Você dirige o carro olhando para frente, você não fica olhando para o retrovisor. Então, que seja esse dia aqui histórico um momento, uma oportunidade de nós unirmos e fortalecermos a vontade de o Fundão voltar a ser o serviço que era, não só nas publicações científicas, já é na formação profissional, com esse incansável e dedicado César Fontinelli, mas em tudo que nós falamos aqui, ouvimos, que a gente possa, de repente, efetivamente, dedicar um pouco mais de esforços e tempos, como não temos mais Dercy Gonçalves, né, professor, para pedir coisas, mas nós temos outros caminhos que a gente pode conseguir. Eu queria parabenizar novamente Jordana Asbotti Rio por esses encontros, agradecer a todos vocês, a cada um de vocês, e dizer aos residentes que o ídolo Nova Monteiro deixa grandes exemplos na vida de todos nós, e que traz para a ortopedia, para o mundo da ortopedia brasileira, uma referência inatingível, inalcançável. Viva o professor Nova Monteiro, viva o Fundão, vamos tentar resgatar o que aqui já se fez de grandioso nesse país. Obrigado. Atendendo aqui a uma série de solicitações, pedidos, nós vamos mexer aqui no Clube do Bolinha e vamos pedir a palavra à nossa secretária decana. Tem que falar. Só agradecer a todos, não, que isso. Só agradecer a todos, mas que isso, mas é meu dever de secretária fazer. Que decano. Não, que isso, gente, não. Só agradecer aos professores, para todos que já me conhecem há um certo tempo, o professor Carlos Gesta, que nós trabalhamos no Miguel Couto juntos, e a todos aqui presentes. Mas não, professor Nova. Como é que você encontrou o professor Nova Monteiro? A história? É uma história muito interessante. Eu fui para o professor Carlos Gesta sabe disso. Eu fui para trabalhar com o professor professor Nova Monteiro durante 4 anos, porque ele ia ser presidente de um congresso. E eu fui trabalhar, ele, como sempre, professor muito organizado, começou a organizar o congresso, né, professor Carlos, muito antes. E aí, no final de 4 anos, eu falei, professor, o congresso... 1975, congresso no Rio. Isso, exatamente. Mas eu comecei com ele em 71, finalzinho de 71, outubro de 71. Foi 77, teve um congresso de 77, isso. Aí ele pediu para uma secretária, a dona Nair, que precisava de alguém só que trabalhasse meio expediente no Miguel Couto. E eu fui trabalhar com ele para ficar só 4 a 5 anos. E acabei ficando esse tempo todo na ortopedia. Quando chegou no 4 anos, disse, professor, eu já terminei minha faculdade de letras, agora eu vou fazer concurso para professora de letras na literatura brasileira no estado. Não, senhora, a senhora vai ficar comigo. Aí entrou o professor Carlos Gesta. Você vai sair? Falei, professor, já acabou. Não, você vai deixar ela embora, Nova? Não. E acabei ficando esse tempo todo e estou aqui até hoje. Então você não foi funcionária do Miguel Couto, né? Fui. Depois fui funcionária do Miguel Couto. Depois vim para cá em 77. Em outubro de 77, eu vim para cá, na implantação, que inclusive foi no 10º andar, a comissão se reunia ali no anfiteatro da comissão de implantação. Aquela comissão americana que teve aqui, se reunia ali, eu vinha com o professor e a professora Estela, porque a gente estava montando o mestrado primeiro, inicialmente o mestrado. Só isso. Tá? E aí fiquei... Muito obrigado, Fátima.
Antes de passar a palavra ao professor Mesquita para que ele encerre essa sessão, eu quero me dirigir aos residentes que aqui estão presentes, contando uma singela história. Relata André Maurois, que é um escritor francês, que o Duque de Orléans se dirigia a Paris e, ao passar por Chartres, viu que homens construíam alguma coisa, transportando pedras. Ao primeiro perguntou: "Que fazes?" Ele disse: Estou transportando essas pedras para ganhar a vida e sustentar a minha família." Não satisfeito, ele perguntou o segundo o que faz. E ele disse: "Estou fazendo o que me mandaram fazer." E o terceiro, ele perguntou: "O que faz?" Ele disse: "Eu estou construindo uma catedral." Eu sugiro a vocês que, com as pedras, com as dificuldades todas da vida, o Cláudio bem colocou aqui esse problema, não desanimem, botem pedra sobre pedra, porque a ciência nada mais é do que juntar uma pedra sobre a outra, um tijolo sobre o outro. Se você colocar de lado os tijolos, você vai fazer um monte. Se você botar os tijolos enfileirados, você vai fazer algo de útil. É isso que vocês têm que ter em mente. Não desanimem jamais, porque todos nós aqui já passamos por dificuldades, e dificuldades múltiplas. Uns tiveram mais ajuda, outros menos. Mas se você persistir, você chega lá. Portanto, construa cada um a sua catedral. Seja ela uma grande catedral, uma catedral mais moderna, mais modesta, mas construa. Essa é a minha mensagem. Bem, para encerrar, eu vou falar uma... Todo mundo falou muito do professor Norma Monteiro, né? E o professor Norma Monteiro, ele tinha uma característica especial, que era a dedicação que ele tinha ao serviço público. Ele foi eu costumo dizer, ele foi um servidor público exemplar. Ele se dedicava de uma forma dificilmente comparável com todos os outros, inclusive nós mesmos, né? E isso apesar de ele ter uma clínica particular enorme, né? Ele trabalhava finalmente lá na Casa de Saúde de São Miguel, e ele operou um amigo meu, que era um professor lá da UERJ, e foi lá operar com ele a coluna, um hérnia de disco, uma coisa assim. Aí disse para ele: "Professor Norma Monteiro, o senhor já operou metade do Rio de Janeiro, né?" Ele disse: "Meu filho, estou aqui esperando a outra metade." Então, mas ele tinha esse espírito público, né? E que isso que é o importante. Eu estava lendo outro dia a biografia do William Osler, que os americanos dizem que foi o maior médico dos Estados Unidos, e talvez tenha sido o maior médico do mundo, né? E os biógrafos dele dizem que ele não descobriu nada assim de importante na medicina, mas ele deu uma contribuição muito grande, porque ele era um homem erudito, ele era um médico brilhante, mas, sobretudo, porque ele tinha uma participação muito grande na difusão da medicina, no ensino da medicina, que eu acho que isso a gente não precisa descobrir coisas importantes, enfim, se puder, melhor, nova técnica, melhor. Mas eu acho que é preciso que a pessoa tenha um empenho pessoal, né? Uma dedicação ao paciente, uma dedicação à instituição que nós trabalhamos. Isso pode ser uma contribuição muito grande para melhorar as condições do Brasil e que nós estamos tão precisados, né? Então, eu quero encerrar isso, agradecendo também a presença de todos. Eu aconselho a quem estiver interessado a ler o discurso que Sir William Osler fez para a primeira turma de medicina de John Hopkins. Ele fundou a Faculdade de Medicina de John Hopkins em 1913. Esse discurso chama-se A Way of Life. É fácil de encontrar, existe talvez, enfim, ou no AB Books ou no estante virtual, eu não sei onde podem encontrar, mas é um discurso primoroso que é a síntese disso que o Mesquita acabou de dizer. The Way of Life. Então eu acho isso, que está ao nosso alcance de fazer coisas importantes para o desenvolvimento da nossa
especialidade, né, para a medicina e para o Brasil. O professor Cláudio aqui, meu primeiro mestre aqui na ortopedia, ele sugeriu que se alguém quer fazer algum comentário, alguém mais quer falar. Só para que eu estou no mestrado, vou falando que porque já está avançado o horário. Primeiro assim, que quando perguntaram o que eu vi, o que foi a contribuição, deixa eu falar para mim, amizade. Eu nunca vi um serviço tão amigo como eu vi aqui nesse serviço. E oportunidade. Então, se me perguntarem se as pessoas, se eu for falar rapidamente cada um, as oportunidades que eu tive de amizade da Fátima, ter sido assistente do Franco, você não lembra a gesta, mas você foi na minha banca, o Cláudio Vila das Pedras, eu trabalhei no consultório dele, o Quimis me chamou para chefiar serviço, eu não fui, ele ficou chateado comigo no tempo. Paulo Couto, eu trabalhei junto com o Claude e o Osório, período aqui no serviço. O Osório entrou na minha prova de médico, eu deixei reprovado, o filme, inclusive, chamou a atenção por isso. O Marcos Zafia me deu muitos conselhos de uma reunião que a gente teve várias, né, Marcos? Para algumas coisas, alguns objetivos que eu tinha de vida, e o Marcos, com a experiência enorme, conversava muito comigo. Então, agora, atualmente, com o Antônio Vitor e o Cezinha, nós estamos refazendo, tentando reativar aqui o hospital. Feliz porque a gente tem conversado muito da parte de outras coisas aqui dentro do serviço. O Isaac, que deu uma oportunidade de serviço dele através de ter ido lá, agora tem uma defesa de tese, de mestrado profissionalizante, e eles estão nos ajudando, através do Max, a implantar aqui no nosso serviço o mestrado profissionalizante. Então, se eu posso dizer assim, o que eu vi daqui, o que eu posso falar daqui, é amizade. Eu vim do Rio Grande do Sul, cheguei em 90 e eu nunca vi um serviço tão amigo. A gente briga, xinga às vezes um ao outro, fica chateado um mês, 2 meses um com o outro, mas quando a gente sai fora, ninguém fala mal um do outro. Isso eu não vejo em outro serviço. Todo mundo fala bem do outro, todo mundo é amigo um dos outros. E a oportunidade que estão dando, e agora como realmente, já que o Franco tocou, essa oportunidade de a gente fazer o mestrado, vamos fazer o mestrado profissionalizante. Ninguém disse não. Na reunião estava junto o Vitor, estava o Franco e outros colegas, vamos embora, Zato, vamos fazer. É sempre assim, vamos embora, vamos fazer. Então é uma oportunidade que eu diria, amizade e oportunidade nesse serviço. E é o que fica para os residentes. Né? O serviço existe por causa do doente, existe por causa de vocês, mas tenho certeza de uma coisa, amizade. Toda vez que eu precisei de um deles aqui dentro, eu pedi ajuda e me deram. Vocês podem ter certeza que podem pedir sempre por ter essa ajuda. Tá? É o que eu diria. Obrigado a todos. Eu vou, então, passar a palavra para o Marco, para ele encerrar em nome da sociedade. Bom, então, em nome da sociedade, da SBOT, RJ, eu agradeço muito a todos os professores que aqui puderam contar um pouquinho da história dessa casa, né? E não tenha dúvida que é muito emocionante sempre a gente ouvir essas histórias e a gente sempre valoriza, isso nos faz crescer, né? E tomando esses exemplos é que eu tenho certeza que vai fazer uma ortopedia ainda mais forte aqui do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e vamos para o próximo encontro. Provavelmente a gente vai ainda estar conversando com os nossos maestros, né? Mas possivelmente no Hospital Universitário Antônio Pedro. Muito obrigado.